Bom, então, pessoal, bem-vindos à primeira aula, o capítulo 1, sobre medição. A gente vai falar sobre essa coisa importante que é a base para toda a física, né? Que a gente vai estudar agora nos próximos capítulos, nos próximos meses. A gente não vai terminar logo não, porque tem muito conteúdo por aí. Então, você está por aqui é porque você se interessou pelo assunto. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é sobre a importância de a gente medir grandezas, como, por exemplo, o comprimento. Porque com a unidade de medida de comprimento, a gente consegue determinar o tamanho das coisas e a distância entre as coisas. Né? Então, quando a gente está estudando o movimento dos corpos, que é a primeira parte, que é a mecânica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir como a gente faz medidas de grandezas como o comprimento. Então, para falar sobre essa medida, né, por que a gente vai fazer essa definição de medidas, a gente precisa pensar no que é física, né? Essa pergunta aqui, você já parou para pensar o que é física? Então, física, como eu falei no outro vídeo de apresentação, ela, apesar de parecer, ela não é só uma daquelas matérias que foram feitas para ferrar você na escola, tá? Ela é toda uma base de estudos, ela é uma ciência, é uma forma de conhecer a natureza. É a área de estudo da ciência que estuda como as coisas se comportam, a matéria, o espaço, o tempo. Então, existem vários temas específicos, a gente vai ter a mecânica, que é esse nosso primeiro capítulo, tem a termodinâmica, estudo de fluidos, a parte um pouco mais abstrata, que é a de campos, campos elétricos, magnéticos, como se comportam a luz, ótica, qual o comportamento de ondas. Então, a física estuda o nosso mundo e como a gente interage com ele. A física clássica é o mundo onde nós seres humanos, dentro da nossa escala de tamanho e de tempo, a gente interage e se comporta. Agora, quando a gente vai para coisas mais como a relatividade, por exemplo, nós não nos movimentamos com velocidade suficiente para experimentar efeitos de relatividade, mas a física consegue, com a física a gente consegue estudar, interpretar e inclusive criar tecnologia baseado nessa característica da natureza. Então a gente está estudando basicamente natureza. Para estudar isso, a gente vai precisar medir grandezas. Como, por exemplo, como que a gente mede a massa, a distância, a velocidade? Como a gente mede um campo elétrico, a potência? Como a gente mede a temperatura? Então, essas medições, vou dizer para vocês, não sei se você sabe o que significa você medir uma coisa. Eu vou falar para vocês um exemplo bem simples. Ó, imagine a palma da minha mão. Eu vou pegar e vou medir o tamanho desse quadro utilizando a palma da minha mão. Então eu pego aqui, ó, eu tenho uma, duas, três e, sei lá, e um quarto. Então eu tenho 3,25 palmas, né? Palma da minha mão é a largura desse quadro. Então isso é uma medição, é uma comparação. Então quando se fala em medir, está comparando coisas. Então eu vou medir a pressão em bar. Bar é uma medida padrão que a gente usa de comparação para medir a pressão, por exemplo, quando você vai encher o pneu da bicicleta ou do carro. Então é sempre quando a gente fala em medir grandeza, a gente está fazendo comparações. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Quando você vai fazer comparação entre grandezas, é importantíssimo, aliás, fundamental, que você compare coisas da mesma natureza. Não faz sentido eu medir comprimento com unidade de tempo, ou tempo com unidade de comprimento, a menos que você tenha, por exemplo, uma velocidade, que é uma grandeza que relaciona as duas. Né? Então, quando eu for medir comprimento, como por exemplo, comprimento, a altura desse quadro e a largura desse quadro, eu posso usar a palma da minha mão. Mas imaginem que eu vou dizer pro meu tio que mora lá no outro lado do Brasil, mora lá no Piauí, que o meu quadro, eu quero que ele faça lá um quadro igual ao meu e o quadro tem 3,25 palmos. E se a mão dele for de tamanho diferente?
Então acabou com a nossa unidade de medida, porque ela não é comparável. Se eu levar a minha mão até lá, a minha mão vai ter um tamanho e a gente vai lá e vai medir, vai fazer um quadro do mesmo tamanho lá. Mas somente vai funcionar se eu levar a minha mão. E se ele não tiver a minha mão? Não tem como estar em todos os lugares. Então surgiu a necessidade de a gente definir padrões. Padrões que vão servir para medir as coisas, independente do lugar onde você esteja. E aqui surge, antes de eu falar aqui ó, do padrão, né? Eu tenho aqui grandezas. A gente vai medir grandezas e existem algumas grandezas que são fundamentais. Que a partir delas a gente define outras grandezas. E essas grandezas fundamentais são a massa, a unidade de medida de massa, de comprimento e de tempo. A partir da massa, comprimento e tempo, a gente define todas as outras. Então, se vai medir a força, pode ser escrita em termos de massa. A força é em Newton, né? Vocês devem saber. Massa, comprimento e tempo. Então, correlacionando essas três, a gente extrapola força, temperatura, enfim, potência. Todas as outras grandezas podem ser definidas a partir das grandezas fundamentais. E para a gente ter uma comparação que possa ser um padrão que se estenda em qualquer lugar do mundo, a gente tem algo que a gente chama de Sistema Internacional de Medida de Unidades. Esse Sistema Internacional de Unidades é uma convenção que foi feita, né, entre cientistas do mundo inteiro para definir e determinar qual que era o padrão de medida para as grandezas fundamentais e, em consequência, as outras grandezas seriam definidas a partir dessas. Então aqui já vamos falar mais sobre esse Sistema Internacional de Unidades, mas antes vou ainda falar um pouco mais sobre as grandezas fundamentais. Veja só, a gente tem a de comprimento, a de tempo e a de massa. Essas três, se a gente parar para pensar em tudo o que acontece no nosso universo, ele se resume a massa, tempo, comprimento, que é matéria interagindo em diferentes distâncias ao longo do tempo, conforme o tempo passa. Então, a gente consegue interpretar todo o nosso universo a partir de unidades fundamentais, porque o nosso universo é basicamente espaço, tempo e matéria. E também energia de interação entre elas. Mas a gente vai ver como essa energia também pode ser escrita em termos dessas três grandezas fundamentais. Então, olha só, pessoal. Comprimento, para a gente poder ter uma comparação e não usar palmos ou pés, ou enfim, comprimento a gente determina como o metro. Né? Então, a gente tem o metro, que é o padrão de medida para comprimento. O tempo, o padrão é o segundo, e para massa é o quilograma. Tá? E aí a gente vai ter múltiplos de comprimento, múltiplos de tempo e múltiplos de massa. Essas três unidades aqui, 1 metro, 1 segundo e 1 quilograma, elas foram escolhidas dessa maneira porque tem a ver com a nossa vida. O ser humano interage nessas unidades. Por exemplo, para a gente entender o que é 1 metro faz sentido, porque a gente consegue medir assim. A gente não precisa de instrumentos muito sofisticados para medir 1 metro. Aliás, com precisão sim, mas enfim, para a gente ter uma noção do que é 1 metro. Agora, para você ter uma noção do que é, sei lá, um ano-luz de distância, não cabe na nossa cabeça, né? Então, o quilômetro já também é algo muito grande. Agora, o micrômetro também, a gente não enxerga. Como é que a gente vai ter medida padrão o micrômetro? Então, o metro é uma medida padrão, porque está dentro do que a gente consegue entender, na nossa cabeça cabe. A gente consegue medir, consegue contar o tempo em segundos. 1, 2, 3, 4. A gente consegue contar. E a massa em quilogramas. A gente tem nosso próprio peso, o peso das coisas que a gente carrega. Então aqui tem a ver com o ser humano.
e a nossa interação com o universo. Né? Então, existem múltiplos. Quando a gente vai falar de massa do átomo, a gente vai estar com frações de massa. O tempo de interação também, a gente pode ter a frequência de oscilação de uma onda em uma fração muito pequena de tempo. E o tamanho de uma célula, também uma fração muito pequenininha de comprimento. Já a gente vai olhar o tamanho do planeta, do estado, de uma cidade, a gente vai ter múltiplos de comprimento, a gente vai percorrer isso em múltiplos de segundo, né? E, sei lá, a massa de um prédio vai ter muitos múltiplos de quilograma. Então, a gente vai ter as unidades padrão fundamentais, a gente vai ter outras unidades padrão que a gente ajeita com as fundamentais, e a gente também vai ter múltiplos dessas unidades fundamentais que a gente vai usar para poder estudar o nosso mundo. Então, a coisa mais fundamental para a gente poder estudar a física é entender como a gente faz medições utilizando comparação.